Olá, meus irmãos, seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês, a vida de todos nós. Deus nos reservou esse momento por sua graça e nos deu a oportunidade de mais uma vez nós podemos colocar a nossa vida em perfeita sintonia com Ele, mediante a sua palavra. Essa é uma edição semanal que fazemos abordando o assunto do nosso estudo na Escola Bíblica, que é o programa que desenvolvemos na primeira parte do culto de cada sábado. Neste caso, nesta oportunidade, falaremos sobre o assunto que será abordado no próximo sábado, dia 26 de agosto de 2023. Graças a Deus por sua misericórdia e bondade para conosco. Nós estamos falando sobre a santificação do nome de Deus no nosso meio, estimulados a pensar sobre isso pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, que nos instruiu sobre a oração. Lembrando a todos nós, quando vocês orarem, prometam para Deus, falem para Deus do desejo, da intenção que vocês têm de, pela vossa vida, fazer santificado o nome dele no meio de vocês. É aquela frase da chamada oração do Pai Nosso, que dizemos: santificado seja o teu nome. E nesta oportunidade, o nosso tema é nossos deveres ajustados à nossa adoração. Porque Deus é santificado no meio de nós, o nome de Deus é santificado através das nossas atitudes e particularmente dentro das formas como nós nos manifestamos como adoradores de Deus, está exatamente o processo da adoração. E nós vamos pensar sobre os nossos deveres ajustados à nossa adoração. A gente costuma também chamar deveres como agenda, ajustar a nossa agenda ao serviço de adoração ao Senhor. E adoração é o que diz respeito realmente ao nosso querer constantemente. Nós queremos adorar. E em resposta a uma mulher que perguntou para Jesus sobre o lugar certo para a adoração, se é que Jesus entendia ter um lugar adequado, específico, onde adorar, ele responde para a mulher dizendo no verso 24 do capítulo 4 do Evangelho escrito por João. E Jesus respondeu assim para a mulher: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A resposta de Jesus contém algumas informações importantes para a gente pensar junto aqui. A questão da natureza de Deus. Deus é Espírito. Isso equivale a dizer, e está perfeitamente coerente com a resposta dada por Jesus àquela mulher: se ele é Espírito, ele pode e deve ser adorado em qualquer lugar.
ele não está sujeito ao espaço. Portanto, ele pode ouvir um seu adorador em qualquer lugar. E, sendo assim, e por tudo isso, os que o adoram devem adorá-lo também em espírito. Ou seja, não depende de lugar. O adorador pode adorar o seu Deus, que é espírito, através de qualquer espaço, de qualquer lugar. O adorador não precisa necessariamente estar num determinado lugar para adorar. Quando a gente que é humano como somos, e somos limitados ao espaço, nós não conseguimos estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo, nós não conseguimos entrar num lugar se não nos for aberta uma entrada, a porta. Então, o ser humano, ele pode adorar a Deus de onde ele estiver, em qualquer lugar, ou de qualquer lugar. E adorar em espírito também vem ao caso, na palavra de Jesus, que o sentimento do adorador manifestado na adoração a Deus, ele não está sujeito, ele prescinde de formas ou determinados rituais. Se não for adorado dessa maneira, se não tiver essa postura, Deus não ouve. Se de joelhos, se de pé, se sentado ou em qualquer outra forma. Também isso implica a palavra de Jesus quando diz que os que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito. Quer dizer, independentemente de formatos, de posturas pontuais e específicas. E Jesus ainda responde, e em verdade. Ou seja, adoração não é uma mera formalidade. Adorar não é simplesmente um cumprimento de uma tabela, o cumprimento de uma formalidade. A adoração tem consequências. Ela deve ser consequente para que ela surta o seu efeito. Porque da adoração feita de tal modo que o adorado, no caso Deus, receba essa adoração, então ela vai resultar na perfeita comunhão entre o adorador e o Senhor Deus a quem ele adora. Então, nossos deveres ajustados à nossa adoração, isso demanda dizer que é preciso que nós ajustemos, coloquemos, incluamos na nossa agenda o serviço de adoração a Deus, porque é possível isso, considerando que não há um lugar único onde adorar e não há uma forma única também como adorar. Daí, então, a palavra de Jesus aí neste texto de ouro, João 4:24. Na introdução a gente vai dizer que pensar quem de nós já não passou pela experiência e até em forma de tentação por vezes de se sentir tão envolvido, tão empolgado e tão mergulhado em nossos deveres ao ponto de imaginar que nosso cotidiano e as inúmeras tarefas que nos envolvem não nos permite manter durante a semana ou por algum tempo nossa intimidade com o Senhor como adoradores. É muito comum a gente ter esse sentimento, porque a gente ouve as pessoas dizerem, sempre que as encontramos, muito comum da parte dela dizer, olha, a vida está uma correria.
Às vezes a gente pergunta, como é a praxe dos nossos cumprimentos, e aí, como está? E aí a pessoa responde na correria, ou outras vezes no sufoco. E é o que nós estamos propondo aí para a gente refletir. Talvez a gente já colocou que na nossa mente, condicionou a nossa mente a pensar que a nossa vida é uma correria. E isso nos deixa a ideia de que se a vida é tão corrida assim, então a adoração ela fica prejudicada, porque ela fica para um momento quando nos sobra tempo, o que invariavelmente não sobra. E aí a adoração fica em falta por parte do adorador. Parece que somente no sábado a gente começa a pensar que somente no sábado, a cada sábado, depois da nossa chegada na igreja e em contato com os irmãos, é que nos vem à mente que há um Deus a quem servir e adorar, o qual se encontra lá na igreja à nossa espera. Entretanto, ao servo do Senhor, sendo ele adorador do seu Senhor, não será esse o estilo de vida que se espera dele. A adoração é como um presente diário ao Senhor. Afinal, o que teremos para dar a Ele como nosso presente, além de nossa vida em adoração? Nós já sabemos, nosso Deus é dono de tudo. O Salmo 24 começa com essa expressão que é uma explosão do sentimento do ser humano limitado como é, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo todo e todos aqueles que nele habitam. Quando falamos do Senhor como dono de tudo, primeiro pensar, nós estamos falando de alguém que é dono de tudo. Vamos imaginar isso. Quando a gente pensa em todo o planeta, os seus sistemas, como são organizados e como são sincronizados, como funcionam, o firmamento, o sistema, a Terra, a impressão que nós temos é que a Terra está apoiada em alguns pilares e construída fixa sobre alguns pilares, mas não há do jeito que nós enxergamos os planetas aqui da Terra, a Terra também é um deles. E Deus escolheu esse lugar para nos colocar, mas esse lugar lhe pertence. E qualquer que seja o outro lugar onde a gente, por acaso, consiga ir, para onde consiga ir, também lá Deus vai estar. Ele é o dono de tudo. E também é o dono da nossa vida. Ora, quando nós falamos do dono, nós estamos falando daquele que decide, daquele que diz como é, daquele que dá as regras, as normas, como deve funcionar, como é que funciona. Nós temos essa experiência de ser subordinados, todos nós temos. Ser subordinado a alguém é fazer do jeito que alguém diz para a gente fazer. E a adoração deve ser feita do jeito que Deus, aquele a quem nós adoramos, diz que tem que ser. E na reflexão a gente vai exatamente caminhar nesse caminho, e a gente pergunta aí, não sei se você já passou pela angustiante experiência de ter que presentear alguém que possui muitas posses e que já tem de tudo. Como é que você vai dar presente para alguém que tudo o que você pensar ele tem? Como é que você vai dar alguma coisa que pode ser útil para essa pessoa? Da mesma forma deve ser o nosso empenho no entregar o nosso presente, a nossa adoração e santificação ao nome de Deus. Entregar esse presente para Deus.
Isso deveria nos causar o mesmo cuidado e dedicação, o mesmo empenho, o mesmo zelo, o mesmo em relação ao quê? O mesmo empenho que nós empregamos quando vamos presentear alguém que já tem de tudo. É com muito cuidado que a gente vai escolher um presente para essa pessoa. Para Deus, a nossa adoração, o nosso presente, a santificação do seu nome no meio de nós, deve conter esse tipo de preocupação, de empenho, de cuidado, de dedicação e de zelo. No último discurso feito por Jesus, a gente vai lembrar a seus discípulos, que também nos alcança, uma palavra marcante que ele falou, que ele deixou com eles, representa muito bem qual o presente que ele espera receber dos seus adoradores. João escreveu no capítulo 15, estai em mim, no verso 4, Jesus disse, estai em mim e eu em vós. E ele justifica, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver ligada à videira, ao tronco dessa árvore, assim também vós, se não estiverdes em mim, vocês não poderão fazer nada. Presta atenção. Se nós não estivermos ligados a Jesus Cristo, nós sequer conseguimos santificar o nome dele através das nossas atitudes e da nossa vida diária. Sequer. O ramo só produz frutos se ele se manter ligado ao tronco da árvore. Nós só podemos dar a Deus o que ele requer que nós lhe demos se nós, e tão somente se nós nos mantivermos ligados a ele. Isso é profundo demais. Daí, nossos deveres, todos os nossos deveres, não devem ser dissociados do cuidado, da adoração do nome do Senhor, da santificação do nome do Senhor. Porque nós não só adoramos no culto. Isso é bom que a gente deixe bem patente na nossa compreensão. Nós adoramos, nós reverenciamos, nós podemos e devemos santificar o nome de Deus em todas as nossas atitudes, em quaisquer lugares por onde a gente anda no nosso dia a dia. Na sequência 1, a gente lembra que pouco tempo depois que Jesus nasceu, aquele episódio de que quando alguns homens deixaram sua lide e ocupações, eles fecharam a agenda deles por alguns dias. Certamente eles tinham o que fazer, mas eles deixaram tudo e se deslocaram para fazer uma visita ao menino. Eles foram informados do nascimento de Jesus e aquilo tocou-lhes o coração. E eles empreenderam viagem. Não se sabe quanto tempo eles demoraram entre a saída e o retorno, mas eles fizeram questão de ir lá visitar o menino. E eles não foram apenas como curiosos para ver a criança. Eles levaram, cada um por si, presentes que julgaram ser compatíveis com a dignidade da criança que eles iam visitar. Entretanto, fica muito evidente o cuidado deles para, antes de entregar qualquer dádiva ou lembrancinha ao recém-nascido, eles prostrados o adoraram. A gente tem esse episódio narrado em Mateus, no capítulo 2. Olha o que diz a partir do verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E então, e só então, abriram os seus tesouros
e lhe ofertaram presentes, como ouro, incenso e mirra. Então, eles se preocuparam em santificar, em reverenciar o nome do menino. Eles adoraram o menino e eles tiraram o melhor que tinham e presentearam a criança. Veja só, eles estavam diante do dono do universo inteiro e eles acharam um jeito, com capricho, com carinho, com zelo, com cuidado, eles acharam um jeito de levar alguma coisa que correspondesse à dignidade daquela criança que eles partiram para visitar. A nossa agenda, eles deixaram tudo, separaram o tempo necessário e separaram presentes necessários, condizente com a dignidade do menino, da criança, e eles foram visitá-lo. A adoração deve estar ajustada às nossas agendas, isso que nós dizemos. Na reflexão 2, a gente vai lembrar que na conversa que Jesus entabulou com aquela mulher samaritana, que a gente até já citou lá no texto introdutório, naquela conversa junto ao poço na cidade de Sicar, uma cidade da Samaria. O tema de adoração foi abordado, provocado pela mulher, porque ela estava preocupada, considerando que havia controvérsia sobre qual era o lugar correto onde as pessoas deveriam se apresentar, se dirigir para lá para poder adorar. E em resposta, Jesus esclareceu que o lugar não é o mais importante. Para uma adoração formal, para uma adoração bem condizente com atitudes humanas, precisava acontecer num determinado lugar. E Jesus esclarece para aquela mulher, não, ele não diz dessa maneira, ele não contradisse a mulher para dizer que o lugar não importa, no sentido de que seja errado ter um lugar para adorar, mas ele ampliou o espectro para dizer para a mulher que a adoração sincera e verdadeira é o que importa. E essa adoração sincera que importa, verdadeira, ele acrescentou àquela mulher dizendo: o Pai procura esse tipo de adorador. É o que a gente pode voltar lá no capítulo 4 de João, versos 23 e 24. Jesus vai dizer: a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E aí o verso 24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, Deus procura adoradores, Deus quer ser adorado, Deus espera ser adorado. Foi para isso que Ele nos criou, para adorá-lo. Os anjos o adoram no céu, e o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, o adoram aqui na terra. Na sequência 2, pelo que percebemos, a adoração é um estilo de vida. E a gente pode antecipar aqui, a redação fala mais alguma coisa, mas o estilo de vida é aquilo que a gente adota como forma de viver. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estilo de vida é o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados
através das nossas experiências diárias. Eles são os hábitos e costumes que são capazes, suficientes de atuar, modificar, encorajar ou inibir por um tempo da nossa convivência a nossa socialização. Estilo de vida é a maneira que nós assumimos como a nossa forma de viver. Viver é o resultado das experiências que acumulamos diariamente, e o estilo de vida é o que resulta de todas as nossas práticas diárias. Assim, podemos concluir que nossa adoração deve estar inserida em nossa agenda de compromissos diários e não apenas como prática nos finais de semana, quando nós nos reunimos na igreja. Quando Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, ele vai dizer no verso 31 a seguinte recomendação: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é? Então, assim, mesmo nas nossas refeições, na satisfação das nossas necessidades pessoais e particulares, ele fala qualquer outra coisa. Ele está falando das coisas mínimas da vida, básicas da vida, corriqueiras da vida. Façam tudo para a glória de Deus. Isso é estilo de vida. E o nosso estilo de vida deve conter a nossa prática de santificação e de adoração ao nome do Senhor. E o que percebemos, é o que a gente vai citar na reflexão 3, já indo para a conclusão, é que as pessoas, desde as crianças, encontram-se ocupadas demais em seus deveres diários, particularmente no nosso tempo. É comum, como dissemos no início, as pessoas se manifestarem preocupadas e muito ocupadas na correria do dia a dia. E cada compromisso nos absorve o tempo e os pensamentos de modo tão intenso que pouco ou nenhum tempo nos sobra para nos dedicar à adoração ao santo nome de Deus. Salomão chamou esses envolvimentos nossos, ele chamou de raposinhas. Claro, a experiência dele com esse tipo de animal nas parreiras, nas lavouras de plantação de uva, as raposas essas raposinhas eram uma espécie de raposa que danificava a lavoura. E Salomão chamou esses cuidados que nos roubam o tempo de adoração a Deus e de santificação do seu nome. Ele chamou esses nossos muitos cuidados de raposinhas. Os compromissos que nos envolvem e que nos tira o tempo que deveria ser dedicado a Deus. No capítulo 2 do livro de Cantares, o verso 15, ele diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. É isso. Muitas ocupações tira o tempo da nossa comunhão com Deus, influencia negativamente ao tempo da nossa comunhão com Deus. O ideal é que nós nos ajustemos a nossa agenda, de tal maneira que Deus tenha sempre espaço para ser adorado por nós, durante o dia, durante o tempo da nossa jornada de trabalho, mesmo durante o tempo do nosso lazer, mesmo durante o tempo do nosso descanso, passeio em família, refeições, entretenimentos, em todos os momentos, Deus deve ser adorado e receber da nossa parte adoração no melhor estilo que nós podemos lhe entregar, que, segundo Jesus,
ela deve ser entregue em espírito e em verdade, e que o Pai, o Senhor nosso Deus, procura adoradores que assim o adorem. Que Deus nos abençoe e que as nossas agendas, os nossos deveres, sejam plenamente ajustados ao nosso desejo de servir, santificar e bendizer o nome de Deus, santificar o nome de Deus entre nós, em toda a nossa lide, mediante a nossa adoração a Ele, seja em qualquer atividade que nós estejamos desempenhando, e não simplesmente quando nós nos reunimos na igreja com os irmãos num final de semana, num momento para o culto público e coletivo. Deus nos abençoe e nos faça adoradores dele em todo o tempo. Amém.